Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Manu e hoje eu vim fazer um tour pela minha casa no meu intercâmbio de Work and Travel. O vídeo vai estar aqui na frente, então, tá passando aqui já, olha que lindo! E eu vou comentando com vocês então as partes, mas antes eu queria pedir, gente, muita paciência no coração de vocês. Esse vídeo ele foi feito completamente de improviso, ele foi assim, feito mais para eu não esquecer como é que era, para eu lembrar os detalhes. E eu acabei querendo postar aqui para vocês verem, enfim, como é que era. Mas ele foi feito assim, bem de qualquer jeitinho. Então, por favor, tenham muita paciência comigo. Vai ter umas partes assim, ó, que vocês vão ter que segurar na minha mão e a gente vai junto. Tá bom? Então vamos começar? Essa parte que vocês estão vendo agora, então, é a casa. Ela era a entrada, assim, ela era a recepção, e aquela lona branca era uma piscina que a gente nunca teve acesso. Antes de ir, a gente achou que a gente ia ter acesso, que a gente ia poder tomar banho de piscina e usar as coisas que tinham nessa casa. Essa casa, ela era com sala de cinema, sala de jogos, e ali também era onde a gente lavava a nossa roupa, fazia o laundry, então, geralmente. Esse é o caminho, então, dessa casinha até a nossa casa. Eu tava mostrando pra vocês que tava fazendo um dia lindo. Antes de eu ir embora, só tiveram 2 dias de calor, que foi 9 graus. Eu acho que teve um dia que fez 16, que daí foi calor mesmo. Mas só tive 2 dias quentes, assim, e esse foi um desses. Era muito bonitinho esse lugar, enfim, a gente caminhando aí. Ai, que coisa mais linda. Eu não tive, assim, muitos dias onde tava, assim, tão lindo, porque geralmente estava tudo bem cinza e neve. Também era legal, era uma outra vibe. Ali então era o portão de entrada. Aí tinha uma rua que eu não sei bem o que era que dava ali. Isso tudo já dentro da propriedade da pousadinha, que era onde a gente ficava. Então eu estava mostrando que ali tu entra, ali da onde nós viemos, e nós vamos pegar esse corredor, que ele era bem extensinho até as casas, assim, de fato. Um vídeo longo, né, véi? Então, aqui nesse lugar tinha umas casinhas. Lá pra trás tinha uma casa mais parecidinha, assim, com a que a gente morava. E essa casa aí, que era muito linda, não sei se ela era do dono ou alguma coisa assim, mas ela era maravilhosa. Tinha gente que morava nessa casa, mas nunca vi. Só, assim, as luzes acesas, a gente via e tudo mais. E aí andava mais até a nossa casa. Vai andando, 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 aí chega, tem uma outra rua, e essas são as casinhas que a gente estava morando, gente. Ai, olha que fofuras, que lindas. Cada uma dessas casas, bem cara de casa americana mesmo, por dentro elas tinham, então, 4 apartamentos. Então, cada lado da casa era um apartamento. Todos os apartamentos tinham, então, 2 entradas. Um dos quartos do apartamento tinha entrada individual para a rua e o outro tinha acesso ao apartamento. Mas, né, nós tínhamos acesso a tudo, assim, quem morava em cada apartamento tinha acesso a todas as partes do apartamento, é só porque um tinha porta individual e o outro não. Essa aí era a minha portinha, então, 1309E, 1309E. E essa era a portinha do nosso quarto, eu já vou voltar para ela. Agora, andando para o lado da casa, essa é a porta da nossa sala. Eu vou mostrar por dentro também como é que é, mas as meninas do quarto do nosso apartamento entravam por ali, então só elas tinham acesso à chave dessa porta. Então, se a gente quisesse ir para a sala, para a cozinha, tinha que ser pelo nosso quarto. E agora, gente, eu vou ter que pedir encarecidamente para vocês segurarem na minha mão. Essa é a parte que eu disse para vocês. Era o dia de ir embora. Então, o dia que eu tava gravando isso, eu tava indo embora. Só isso que eu vou dizer para vocês. A gente estava tentando fechar as malas. E essa era a situação que se encontrava o apartamento, o nosso quarto, pelo menos. Tava tudo meio bagunçado, mas o quarto ele tava super bagunçado. As malas, vocês vão ver, elas já estavam arrumadinhas ali no cantinho. E eu mostro pra vocês, então, as minhas malas aí, a cômoda que a gente tinha, tava cheio de coisa ainda. Eu ainda tinha a minha pochete, não tinha perdido ela no avião. Ali a gente tinha um closet, então, só que normalmente a gente guardava as nossas roupas na cômoda mesmo, e ali eu tô mostrando pra vocês onde ficava a minha cama normalmente, que era nesse vão que a gente fez. Aí, ó, um videozinho do dia que a gente chegou, pra mostrar pra vocês que o quarto ele não era sempre assim tão bagunçado. E
ele vinha com essa configuração de camas, mas eu jamais ia dormir numa cama flutuante, gente, que não tinha um apoio de cabeça, uma coisa. Então é assim que eu configurei a minha parte, eu movi a cabeceirinha ali, criado mudo, e botei minha cama. E aqui o nosso banheiro, gente. A gente tinha esse espelhão, não eram todos os apartamentos, eram todos mais ou menos iguais, mas nem todos tinham os mesmos itens, assim. Então, por exemplo, esse espelhão não eram todas as casas que tinham, e nem esse do ladinho. Algumas tinham esse do ladinho no meio, assim, e eu considero que a gente teve muita sorte nisso. Nosso banheiro era ótimo. Minhas coisinhas que eu ainda ia pegar antes de sair. A gente tinha um problema, o intercâmbio inteiro, que era o nosso box vazava. Então a gente tinha que sempre estar usando as duas toalhas, as duas ficavam encharcadas, a gente tinha que torcer para ficar usando. Mas esse era o nosso box, era bem legal. Mas ele nos dava um trabalhinho, então a gente tava sempre, sem querer pisava, sujava, mas enfim, tipo, problema assim que não nos afetou muito, tanto que a gente só avisou no final, assim, pra não nos encrencarem. Então essa é a outra porta, aquela que eu mostrei do lado de fora, onde as nossas colegas entravam no apartamento. Os nossos sofás, nossa salinha, e aí onde a gente viveu grande parte do nosso intercâmbio, a gente se reunia com a galera, a gente viu o Oscar. Ali, então, é o quarto das meninas que eu estava mostrando. Isso é uma rede mosquiteira que a gente arrancou. É história para contar. A TV, ali a gente tinha essa mesinha que ela ficava no meio da sala. A gente empurrou ali, porque normalmente a gente conectava o computador para ver filme, enfim. Aí a nossa despensa. Era muito legal essa despensa. Eu gostava demais de ter essa despensa. Eu achava muito show, muito americano. Toda essa cozinha, ela tinha uma cara bem americana, a nossa geladeirinha. E assim, ó, a casa ela era completamente equipada, tá? Tinha copo, prato, panela, tinha todos os utensílios que a gente precisava. Tinha torradeira, tinha cafeteira, tinha liquidificador, tudo. Era completamente perfeito, assim. Tinha tudo que a gente precisava. E aquele sofá que apareceu antes, ele era sofá-cama. Então, às vezes, a gente queria levar outras pessoas para dormir lá, ou, por exemplo, nossos amigos iam dormir com a gente e tinha essa opção de dormir na sala, no sofá-cama, que era uma cama de casal super confortável, inclusive. O próprio sofá já era super confortável. Esse que eu estou mostrando para vocês para finalizar o vídeo é o quarto das nossas colegas de quarto que já tinham ido embora. Vocês podem ver que ficou um monte de coisa, muita gente deixou coisa assim jogada. Estou mostrando uma infiltração na parede para vocês. E o banheirinho delas que era igual ao nosso. E também, ó, ficou toalha de chão jogada, ficou casaco, tênis velho. Eu e a Amanda, eu acredito que a gente não deixou nada, assim. Eu só deixei um casaco que ele se rasgou todo, ele se estragou inteiro. E aí eu joguei ele fora mesmo, assim, porque não dava nem para doar. Eu não deixei, assim, jogado no meio do nada, igual muita gente fez de deixar assim. Depois até deu uma encrenquinha. Eles deram uma... Gente, não é para deixar coisa, é para ficar como chegou, né? Essa foi, então, a configuração do nosso housing. Eu considero que a gente foi muito sortudo, muita gente tem que dividir quarto com várias pessoas e também porque antes a gente ia morar num hotel. Um hotel que ele tem uma fama bem ruim mesmo. Eu posso falar um pouquinho mais sobre isso em outro vídeo, eu quero falar, inclusive, em outro vídeo, porque... separado, porque isso foi uma pauta que aconteceu, porque eles trocaram o lugar que a gente ia morar muito em cima da hora. Foram 2 semanas antes de começar o intercâmbio que eles nos avisaram que a gente não ia mais morar lá nesse hotel. E aí tem vantagens e desvantagens. Esse housing que a gente morou era perfeito como lugar de morar, porém ele era muito isolado, a gente ficou muito isolado de tudo, enquanto o hotel, a gente ouviu coisas de droga, prostituição, coisas bem pesadas mesmo sobre o lugar. E tinha essa desvantagem e seria uma cozinha para todas as 100 pessoas, por exemplo. Porém, era no meio da cidade, a gente ia ter acesso mais às coisas, às lojas, restaurantes, sei lá, talvez um transporte público, que era uma coisa que não tinha. Eu acho que nem tinha na cidade também, tá? Tô inventando. Mas... é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado da tour. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!